em Joel 2:23, ele profetizando sobre o Espírito Santo, ele fala sobre a chuva, que é a chuva física, mas também a gente pode fazer uma alusão ao Espírito Santo, que é chamado de chuva também. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Naquele momento, em Joel, quando ele profetizou a escassez de alimentos, porque o quê? Havia uma praga de gafanhotos e seca. E ele disse assim, se vocês buscarem a mim, buscarem a Deus, Deus vai restituir de todas as coisas. Eu vos restituirei tudo que foi consumido pelo gafanhoto. E eu farei descer sobre vocês a chuva, a temporã e a serôdia. A temporã são as primeiras e as serôdias são as últimas. Aqui a chuva serôdia era a última chuva, a chuva da primavera. As chuvas de março e abril que amadurecem os cereais da Palestina. As chuvas de primavera, porque não é a nossa primavera, é a primavera lá em Israel. Então, quando aqui Joel fala, Deus através de Joel fala, eu darei em justa medida a chuva, a temporã e a serôdia, aconteceu mesmo. Deus restituiu tudo aquilo que foi consumido e deu de volta ao povo de Israel a abundância. Mas nós podemos dizer que aquilo que foi derramado do Espírito Santo na igreja primitiva foram as primeiras chuvas. Amém? Porque o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, uma das imagens que nós temos é a descida da chuva que rega a terra. A ação do Espírito Santo em nossas vidas. Houve as primeiras chuvas no Pentecoste, quando nasceu a igreja, mas quando a igreja tiver para ser arrebatada, terão as chuvas, as últimas chuvas, as chuvas serôdias. E nós sabemos que esta é a geração que vai ver o arrebatamento. É a geração que viu a figueira florescer. É a geração que viu Israel voltar para a terra e estabelecer lá na terra. Eu e você vimos isso. Vai ser na nossa geração que Jesus vai voltar. É isso. Se você não entende direito isso, vai ver os estudos do apóstolo sobre Apocalipse. Nós estamos vivendo a geração da volta de Jesus. É por isso que o mal está crescendo tanto, a impiedade. Uma geração dos últimos dias. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo hoje. Nós precisamos viver as últimas chuvas. Porque precisamos de poder para viver nesse tempo onde o mal impera e tem crescido e tem dominado a vida das pessoas, as famílias, as escolas, aonde nós frequentamos, a impiedade tem crescido. O mundo se afasta de Deus, o mundo tem aversão a Deus, eles querem destruir tudo que se refere a quê? Aos princípios judaicos cristãos. Então Deus disse, o homem e a mulher saiam de sua casa e formem uma família. Não é? Homem e mulher formem uma família e tenham filhos. O mundo está dizendo, não é assim, a família não é desse jeito. Pode ser de outro jeito. A pessoa pode escolher com quem ela quer fazer a família. E isso não é invenção divina, isso é invenção humana. Porque Deus disse no Gênesis, homem e mulher. Não só esses princípios, não matarás. Tem gente que com 22 semanas quer fazer aborto e acha que não é assassinato. Aliás, assassinato é desde a concepção, tem um embrião, tem vida. E as pessoas hoje, quando ficam grávidas, gente... Aqui no Brasil é assim, mas lá nos Estados Unidos vocês não têm ideia. Quando a pessoa fica grávida, sabe qual é a pergunta que se tem? Você vai querer esse filho agora ou não? É isso, é normal. E muita gente fala, agora não é apropriado. E estão matando. E a gente se preocupa tanto com as guerras. O aborto mata muito mais que todas as guerras que estão vigentes agora na atualidade. Pena que eu não peguei os números.
É isso que a gente está vivendo hoje. E se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus, nós seremos sucumbidos, entendeu? Nós precisamos desse poder. Se você não tiver esse poder, os seus filhos vão ter essa mentalidade do mundo, que está cada vez mais contrária à vontade de Deus. Nós temos que buscar o Espírito Santo, estarmos cheios de poder e andarmos nos princípios da palavra. Nós temos que orar e jejuar, é por isso que nós estamos fazendo o voto 12:12, para que venham as últimas chuvas, para que sejamos cheios do poder do Espírito Santo, e isso passa pela minha busca e pela sua, passa pela nossa busca, porque o que depende de Deus, que depende de Jesus, Ele já tudo fez por nós. Agora está nas nossas mãos, a decisão é nossa. À medida que buscamos, nós temos. Tem gente que fala assim: Espírito Santo enche a minha vida. Lógico que é um pedido legítimo, mas na verdade, se nós pensarmos bem, o que a palavra de Deus diz é: enchei-vos do Espírito. Não é o Espírito Santo que vai te encher, é você que vai se encher. Essa é a diferença. Amém? Diga assim: não é o Espírito Santo que enche, eu que devo me encher do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós, falando o poder da palavra, falando entre vós a palavra de Deus, com salmos, cantando, adorando ao Senhor, orando, tendo relacionamentos em sujeição um ao outro, enchendo a sua casa, a sua história e a sua vida com o Espírito Santo de Deus. Amém? E eu quero terminar essa palavra. Tinha muita coisa aqui, mas eu quero terminar essa palavra com o texto em Efésios 1:16-19, que é uma oração de Paulo aos Efésios, e diz assim: não cesso de dar graças por vós. Paulo orando pelos Efésios. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, o que ele está pedindo? Espírito de sabedoria e de revelação. Nós temos espírito de sabedoria e de revelação através do quê? Do Espírito Santo. No pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes o quê? A esperança do seu chamamento. Você foi chamado para algo, e foi o Espírito Santo que te chamou para essa missão. E Ele quer que saibamos qual a riqueza da glória, da herança nos santos. Nós precisamos entender qual é a nossa herança, que Deus tem para nós. Jesus morreu e Ele deixou uma herança para nós. Sabe quando um parente morre e te deixa uma herança? Jesus morreu, nosso irmão mais velho, e Ele deixou uma herança. Agora a gente tem que buscar no testamento, na Bíblia, qual é a sua herança. E aquilo que Deus te prometeu, você tem que tomar posse da sua herança. Aí você vai ser tremendamente abençoado por Deus. Você precisa saber qual é a sua herança. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo quer que a igreja de Efésios, mas nós também como igreja, saibamos o quê? Qual é a esperança do nosso chamamento? Você é chamado para algo. Qual a sua herança? E qual é o poder que opera através de você? E quando falamos do Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que te revela todas essas coisas, te dando o espírito de revelação e sabedoria. Então o desafio de Deus para mim e para você neste tempo, na geração do fim, porque Jesus está às portas e está voltando, é que você se encha do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo. Amém?